sou uma pessoa, irmãos, que tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo que eu tomo conhecimento, eu quero compartilhar. Eu não quero só para mim. E aquilo que a gente viu, ouviu, presenciou lá no Egito, eu preciso compartilhar com você. Talvez você está vivendo uma vida cristã vazia. Talvez a sua fé esteja sôfrega, né? Talvez a sua lâmpada esteja quase apagando. Talvez você não encontre mais sentido em orar. Talvez você não faça isso mais. Talvez ler a Bíblia para você tenha sido uma canseira, um cansaço. E às vezes até vir na igreja para você tem sido um desafio grande, porque você não encontra mais satisfação, alegria, fervor, amor nas coisas de Deus. A gente encontra, irmãos, pessoas assim, e muitas vezes nós mesmos nos sentimos assim. Muitas vezes a gente desanima com as coisas de Deus, porque às vezes a gente não vê nada, não acontece nada, fica aquela mesmice, a coisa não muda, e de repente a gente começa a se interessar por coisas lá fora, por coisas que são alheios a Deus, à igreja. E quando a gente assusta, irmãos, a gente está vivendo uma vida completamente alheia e separada de Cristo e da igreja. Talvez você que está nas redes sociais, nos ouvindo e assistindo, esteja assim na sua casa. Talvez seja essa uma das razões que você está na sua casa. Perdeu a alegria de servir a Cristo. Perdeu a alegria da igreja. Não tem mais prazer nas coisas de Deus. O louvor, para você, não faz muita diferença. Você não consegue nem cantar. A palavra ministrada, você pensa em tantas coisas na hora e nem atenção você presta. E aí entra dia e sai dia, entra semana, sai semana, entra ano e sai ano. As coisas não mudam. Permanece a mesma coisa. E aí você de repente resolve dar um tempo. Não é? Hoje está tão comum as pessoas deram um tempo, né? Mas pastor, eu vou dar um tempo. Talvez, irmãos, a gente se sinta assim. Nós pastores, nós não somos imunes a isso. Sabia disso, Cíntia? Nós não somos super-homens da fé. Pastor não é um ser celestial que é imune a tudo aquilo que a vida e as circunstâncias e o eu pessoal às vezes sussurra no nosso ouvido. Não, irmãos, nós somos gente igual a você. A gente se aborrece, a gente às vezes pensa em desistir, a gente às vezes põe uma interrogação grande se realmente é aqui, ou se realmente vale a pena fazer isso tudo que a gente às vezes empreende, abre mão de tanta coisa. E até nós pastores, irmãos, às vezes pensamos muitas vezes em desistir. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que tem uma média de 70 mil pastores abandonam as suas igrejas todo ano nos Estados Unidos. 70 mil pastores. Você imagina o que é isso? E de repente, irmãos, a gente é tomado de uma vida que é muitas vezes assim empurrada, sem satisfação, sem alegria, sem gozo, sem força, sem vibração. E entra dia e sai dia, e a gente está da mesma maneira. E é por isso, irmãos, que de repente a gente precisa compartilhar algumas coisas, porque isso faz bem para o meu coração e faz bem para o seu coração. Se de repente você se encontra nesse círculo de desapego às coisas de Deus. Queria compartilhar com você um salmo breve. Salmo 120, eu já falei sobre ele aqui. Ele é o primeiro dos cânticos de romagem. Eu queria ler com a igreja, vamos lá? Vocês acharam? Podemos ler? Então vamos lá. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora?
setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Quem esteve aqui nos cânticos de romagem já sabe do que fala esse salmo. Esse salmo fala da habitação do peregrino. O texto diz no verso 5: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Pastor Luciano já disse isso aqui. Esse salmo fala e trata que a habitação do peregrino, quando ele saía dos seus recônditos a ir a Jerusalém por ocasião das festas, essa travessia era uma travessia hostil, porque permeava de tribos cruéis, violentas, tribos que assaltavam o povo de Deus, tribos de homens gananciosos, mentirosos. É por isso que ele diz no verso 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Tribos que faziam guerra ao povo de Deus, ao povo de Israel, como nos dias de hoje. Tribos que muitas vezes assaltavam o povo de Deus durante a sua peregrinação e faziam da sua trajetória uma trajetória difícil, hostil, aquilo que eles representavam e aquilo que eles pretendiam fazer em Jerusalém. Essa é a visão do Salmo 120. Trazendo para nós, a gente pode aplicar esse salmo dizendo que a igreja também, de certa feita, o povo de Deus, aquele que Cristo alcançou pela sua infinita graça, habita também num ambiente hostil ao Evangelho. Mais do que nunca hoje, irmãos, as pessoas não querem ouvir as boas novas de Cristo. Ou pelo menos, a gente pensa que elas não querem ouvir. Eu disse que hoje o Evangelho tem sido cerceado no seu direito, e as pessoas também, de proclamarem-no e de falarem desse amor na vida e na obra de Jesus Cristo. Portanto, esse salmo é um salmo muito emblemático da viagem que nós fizemos. Por quê? Porque lá nós tínhamos 200 pastores, e a maioria desses pastores trabalham no Oriente Médio. E a gente sabe, irmãos, que hoje o Oriente Médio é tomado por uma religião. Sabe qual é? O Islã. O Islã é uma religião que ele não toma apenas a parte espiritual. O Islã é uma religião que, quando ele entra no país, ele toma a política, a educação e a religião, o espiritual da nação. E eles transformam essa nação numa nação islâmica. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Egito. E foi isso que aconteceu com todos os países islâmicos depois de 642 depois de Cristo. E toda essa região, irmãos, essa imensa região, lá no Oriente Médio, ela está hoje sob o domínio do Islã. Uns mais radicais, outros mais secularizados. Nós estávamos no hotel, Antônio, no primeiro dia, no último dia, antes da gente pegar o voo, e eu conheci uma moça. Ela era atendente de uma lojinha de pulseira, anel, porque lá tem isso demais. E eu comecei a conversar com ela no meu inglês sofrível, e comecei, de certa feita, a falar de Jesus para ela. E depois que ela me deu uma certa liberdade, isso no hotel, na lojinha do hotel, eu falei com ela: por que você não usa o véu? Para falar isso em inglês é difícil, viu? Eu queria que a Bia estivesse lá para me ajudar. Ela disse para mim mais ou menos assim: eu não uso o véu porque minha família, só minha mãe que usa. As minhas outras irmãs também não usam. E lá em casa, eles não obrigam a gente a usar o véu. Eu espantei, sabe por quê? Porque assim como existe cristão nominal, existe muçulmano nominal. Pastor, o que é o muçulmano nominal? É aquele que a família
tem a tradição, porque é muçulmana, mas que não segue ipsis literis aquilo que é traçado pela religião islâmica, como nós vimos em outras mulheres, o pastor Dalma inclusive, né, teve essa primeira experiência, completamente de preto, só os olhos do lado de fora, mas isso lá a gente vê toda hora. Mas essa menina não, ela estava com a lente de contato verde no olho, bonito, um batom na boca, que eu fui obrigado a perguntar: filha, você é cristã ou é muçulmana? Ela falou: não, eu sou muçulmana. E eu assustei, Cíntia, porque eu achei que ela era cristã. Mas sabe o que hoje a gente encontra em alguns países muçulmanos? O que a gente encontra também nos países do Ocidente cristãos. Por quê, pastor? Muita gente que tem nome, mas não se parece. E assim, irmãos, eu comecei a ver que os países hoje, que são alvos dessa intervenção islâmica do 7º século, alguns deles são países mais abertos, que têm convivência até fraterna com os cristãos. Você quer ver uma coisa que me chamou a atenção? O pastor Dalmo está aí agora, pode me ajudar se eu falhar em alguma coisa. Nós estávamos lá em 200 pastores. Você imagina, aquilo lá estava igual o Pentecoste, cada um falava uma língua. E eu firme com o meu português. E de repente, quando nós saíamos de ônibus, eram 5 ônibus, porque imagina, 200 pastores, 5 ônibus. E destacado para cuidar de nós, tinha 2 viaturas da polícia com a sirene ligada lá no toco. E na frente das 2 viaturas, um carro blindado com sujeito de metralhadora. E dentro de cada ônibus, um agente da polícia deles com um revólver no coldre e uma metralhadora aqui do lado. Aquilo, eu falei: rapaz, nós estamos igual o presidente dos Estados Unidos chegando no lugar. A escolta está esplendorosa. E aí você vai saber por quê. Isso no Egito. Todo lugar que a gente ia, nós tínhamos essa escolta, Cíntia. Saíam os batedores na frente, buzinando, e naquele trânsito caótico do Cairo, as pessoas iam abrindo para o nosso ônibus passar. Falei: gente, nós estamos com tudo e não estamos prosa. Mas aí depois falaram do porquê. Não, pastor, é que o presidente do Egito hoje, o Sisi, ele é um homem aberto, e ele se preocupa com os cristãos, e ele quer assegurar o tratamento adequado e a segurança dos cristãos no Egito. Isso não é uma bênção? E nós não pagamos um tostão por isso, irmãos. Eu tirei até uma foto com segurança nosso. O sujeito quis tirar foto comigo. E aí eu tirei uma foto com ele. Quase que eu peguei o revólver do homem. Mas eu acho que era abusar demais dele, né? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje, irmãos, às vezes você vê notícia na televisão do Islã perseguindo, matando. Pastor, isso é verdade? É verdade, mas não é toda a verdade. Existem países hoje, irmãos, que estão abertos ao Evangelho, né, meu pastor? Existem países hoje que estão pedindo pastores para discipular as pessoas no seu país. Você quer ver um exemplo? Você vai ficar pasmado, né? A Arábia Saudita. Você acredita nisso? País dos sheiks, do petróleo, dos Abu Dhabi da vida, dos Doha da vida, dos Qatar da vida, dos poços de petróleo. Você sabe o que eles estão clamando hoje? Para que o cristianismo entre na cultura deles, para tornar os homens e mulheres melhores do que eles são. A Arábia Saudita. É por isso que eles não queriam deixar o pastor Dalmo vir embora. O sujeito bateu o olho nele e falou: sou brasileiro. O cara virou e falou assim: não é não. Falei: pastor, não é mesmo não, ó. Aí ele falou para o pastor Dalmo: não, você é lá da Arábia, do sul da Arábia, porque você tem a cara de um árabe. Eu virei para o pastor: pronto, pastor, já o chamado missionário. Quem sabe Deus está preparando o caminho para ele ir para a Arábia Saudita. Mas na realidade, irmãos, eu só estou contando esse pequeno testemunho para você ver que tudo isso é a mão de Deus governando a história e abrindo os países para a entrada do Evangelho. Mas esse não é a face do Islã genuíno. A face genuína do Islã é a seguinte:
A única forma de você ser salvo e ter a certeza da salvação é quando você morre numa jihad. Pastor, o que é uma jihad? Já ouviu falar o que é? O meu querido Adel sabe o que é. A jihad é a guerra santa. Então, se você se tornar um homem-bomba, se você se tornar alguém fundamentalista que pega em armas para matar os infiéis, quem são os infiéis? Todos aqueles que não são da religião islâmica, não é só cristão não. Budista, confucionista, hinduísta, ateu, todo mundo. Aí bota tudo no caldeirão. Todos eles são infiéis. O que o Corão diz para você ter certeza da sua salvação? Você tem que morrer numa jihad. Ó. Então o que a gente vê por aí de um país como o Egito, essa abertura não é o Islã do Corão. É uma abertura que as pessoas fazem do Islã. Mas o Islã verdadeiro, irmãos, pasmem, é aquele Islã que muitas vezes os grupos terroristas estão aí praticando. E muitas vezes estão sendo combatidos pelo próprio país islâmico. Você quer ver uma outra coisa? O Egito é um país islâmico, mas eles combatem brutalmente os terroristas islâmicos. Está vendo? Por quê? Porque eles não admitem que essa face do Islã, que é a face do Corão, permeia a sociedade egípcia. Talvez pela tradição, pelo tempo, pela cultura que eles têm, né, do passado. Mas esse, irmãos, é o verdadeiro Islã. Se há uma palavra que pode traduzir hoje o Islã, qual é a palavra? Guerra. Guerra. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Islã, sabe o que ela significa no árabe? Minha doutora, submissão. Islã significa submissão. Submissão a quem? A Alá e ao seu profeta Maomé. E ao escrito do Corão. Esse é o Islã. E qual é a palavra de ordem de um Islã fervoroso? Guerra. Ah, irmãos, nós estivemos lá. No lugar onde a cultura é uma cultura islâmica. No lugar onde essa palavra guerra é a palavra de ordem, porque o que o Islã quer é a guerra. O extermínio de quê? Dos infiéis. Nós estivemos lá com pastores que têm desenvolvido o seu ministério em países como a Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Egito, Paquistão, Afeganistão. E pastores, irmãos, que estão nesses lugares, sendo alvos de lutas e perseguições, porque determinados países eles são muito violentos, mas estão lá pregando o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Nós ouvimos esses homens e vimos as fotos que esses homens publicaram para nós. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso com respeito ao Salmo? Porque o salmista diz no versículo 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Irmãos, o cristianismo é o contrário. A coisa mais bonita, irmãos, que salta aos nossos olhos, é que no meio dessa cultura de guerra, que é a cultura do Islã, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Pela vingança? Não. Pela retribuição? Não. A obra que Deus está fazendo nos países do Oriente Médio é pela paz. Eu sou pela paz. Olha o que diz o salmista. Eu habito muito tempo com aqueles que odeiam a paz e teimam pela guerra, mas eu sou pela paz. E a gente viu, irmãos, como o Evangelho, semeado com amor, com renúncia, com sacrifício, com perdas de entes queridos dentro de casa, mas que continuam firmes no lugar que Deus os colocou, semeadores da paz. E como Deus tem aberto as portas, como Deus tem feito um avivamento grandioso no lugar mais difícil, mais inóspito,
Talvez um lugar que você nunca imaginaria que houvesse um avivamento. Hoje os pastores, né, meu pastor? Todos disseram: nós estamos vivendo um avivamento no Oriente Médio. Quem poderia imaginar um negócio desse? Você quer ver uma outra coisa? E eu estou quase terminando. Nós conhecemos lá um homem, meu pastor, que para mim e para o pastor Dalma e para todos os pastores é um ícone, é um exemplo disso tudo. O pastor Samé Morris. Ele é um egípcio pequenininho, franzino. Ele deve ter mais ou menos uns 70 anos, mas muito inteiro, muito novo, com a mente lúcida. Ele é pastor da igreja presbiteriana do Cairo. A igreja dele tem 15 mil membros dentro da cidade do Cairo. E vão receber agora 1000 membros na festa dele dos frutos. Pastores, irmãos, dentro do Oriente Médio, todos eles com a mesma história. Por exemplo, conhecemos um pastor da Síria, irmãos. Imagina, igreja protestante evangélica na Síria. Você só vê na televisão bomba, prédio, destruição. Por isso que eu falo, não chega aqui as coisas. A igreja desse homem, irmãos, tem 3.000 membros na Síria. A esposa dele foi morta pelo Islã. Prenderam a esposa dele, mataram a esposa dele. A igreja se reuniu, quis deportar esse pastor para o Canadá, para que ele ficasse livre da perseguição e da morte. Ele foi para o Canadá. Quando ele chega no Canadá, irmãos, Deus fala com ele: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá. Ele pega a coisa e volta para lá, irmãos, porque ele entendeu que o chamado dele era para promover a paz em meio a... É o Evangelho, irmão. É o Evangelho. O Evangelho é aquele que semeia a paz em meio à guerra. Irmãos, testemunhos maravilhosos. E eu pude ver num ambiente de tanta hostilidade que é o Oriente Médio, que a televisão adora mostrar bomba, troço destruído e não sei mais o que. Deus, irmãos, está fazendo algo inusitado na história. Um pastor chegou perto de mim, do pastor Dalmo, e disse o seguinte: olha, nós esperávamos que fosse o Ocidente o celeiro dos missionários para o mundo, mas nós nos enganamos. É o Oriente. E isso, irmãos, agora é uma impressão minha, para vergonha nossa. Entendeu, Cíntia? Por quê, pastor? Porque aqui nós temos facilidades, não tem? Aqui nós temos tudo, irmãos. Aqui nós temos, num clique de dedo, a gente tem tudo, não tem? Aqui a gente tem facilidades, mas sabe o que eu estou aprendendo ao longo do meu tempo? Que as facilidades são perigosas, porque elas geram em nós as comodidades, né? A gente nos torna tão acomodado com as facilidades. Mas sabe o que a gente viu lá nessa viagem nossa, e que eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos? A perseguição gera compromisso e crescimento. Impressionante, irmãos, a história bíblica está certinha, viu? Sabe onde a igreja mais cresce no mundo? Não é no Ocidente, é no Oriente. Sabe onde, irmãos? Deus está promovendo um grande avivamento, que jovens, irmãos, entre 18 a 30 anos estão entregando sua vida a Jesus no Oriente. Sabe onde, querido? Eles estão indo pregar evangelho a povos que nunca ouviram o evangelho no Oriente. Às vezes sem recurso, sem tudo que a gente tem aqui, mas estão indo, irmãos, e fazendo a diferença para a glória de Deus. E eu fiquei estarrecido, irmãos, quando o irmão diz assim: o maior celeiro de missões hoje no mundo não é o Ocidente, é o Oriente. E eu comecei a pensar: por que será? Talvez seja porque a nossa fé está tão rasa, né, irmãos? O nosso compromisso tão pouco. A gente custa até a vir num culto na igreja, quanto mais se envolver com a obra missionária e com o Senhor Jesus para valer, para fazê-lo conhecido, onde Deus nos enviar. E o secularismo, e o materialismo, e a teologia da prosperidade do Ocidente tiraram da igreja, irmãos, esse fervor e esse amor de você se devotar a Cristo e as causas de Cristo, que lá no Oriente eles não têm nada mesmo.
E aí, irmãos, o bem maior para eles é Jesus Cristo. Deixa eu terminar aqui com um testemunho de uma menina que eu vou te falar que ele foi demais, irmãos. Uma moça de 24 anos. Ela foi chamada lá na frente, no culto lá com os pastores, porque foram vários missionários, vários preletores do mundo inteiro, com slides, com fotos, dando notícia. Aquilo no coração da gente, toda hora palpitava assim, aí vinha outro, dava outra bordoada, a gente saía de lá até meio tonto. Veio uma jovem, irmãos, bonita, né, meu pastor? 24 anos, da igreja do pastor Samé Morris, lá do Cairo. De repente ela ouviu o chamado de Deus, ela foi pregar o evangelho entre os povos Azíris e Azíris, o povo Yazires, mais de 1 milhão de pessoas, né, meu pastor? Faz parte desse povo. Esse povo era um povo não alcançado pelo evangelho, que está lá no Oriente Médio, não alcançado. Pois essa menina, irmãos, ouve o chamado de Deus, uma menina de 24 anos, uma moça bonita, larga tudo e vai para o meio desse povo. Sentir a língua é uma beleza, porque é o árabe, né? Facilita muito, porque tudo fala árabe. Todo o Islã, todo o Oriente Médio é árabe. Tem um dialeto diferente de mineiro para o Maringá, mas isso é a diferença, né? É um porta aqui, um porta lá, mas no fundo todo mundo entende, porque é tudo árabe. Essa menina foi, irmãos, para esses povos não alcançados, para essas mulheres da tribo. Ela começou um trabalho lá nessa comunidade. Eles nunca tinham ouvido falar do evangelho. Ela começou a trabalhar com as mulheres, é aula de tapeçaria, é aula de costura, é aula de bordado. Ela ganhou a simpatia das mulheres. Enfim, pastor, o que tem hoje nessa comunidade? Uma igreja com 300 pessoas e um pastor local trabalhando lá, fruto do trabalho dessa menina. Ela abriu um povo não alcançado para Jesus Cristo. E ela estava de volta na nossa conferência com os bordadinhos que essas mulheres fizeram lá. Sabe como eles eram conhecidos antes do evangelho chegar? Adoradores de Satanás. E ela chegou, uma menina de 24 anos, irmãos, com a beleza, com a bondade, com a paz do evangelho. Levou o evangelho a essa comunidade. Hoje tem uma igreja viva, irmãos, com pastores. E essa menina estava no nosso congresso, falou que, terminando aqui, eu quero voltar, porque eu estou com saudade delas. Ela trouxe os negocinhos para elas venderem. Pena que quando nós chegamos lá, né, pastor? Tinha acabado tudo, que o povo voou, tudo queria comprar. Agora, o que ela falou comigo depois, irmãos, rachou meu coração no meio. Perguntei, minha filha, você é casada? Sou não, pastor. Eu falei, você pensa em casar? Ela vira e fala, se Deus quiser, né? Mas eu não penso muito nisso não. Eu falei, mas por quê? Porque eu me converti do Islã. E lá no Egito, se você é cristão, copta, ortodoxo, você é filho de cristão, você é cristão. Entende? Mas se você é de uma família muçulmana, você é o quê? Muçulmano, não tem jeito. É na sua carimba, na sua identidade, você é um muçulmano. E lá, muçulmano só casa com... começou a confusão. Eu falei, não, mas peraí. Você agora é uma cristã. Mas veio de uma família muçulmana. Pastor, meu pai e minha mãe são muçulmanos. Mas por que você então não acha um rapaz bonito? Porque o pastor Luciano é Santo Antônio, casamenteiro. Eu estou querendo arrumar o troço para as moças. Entende? Eu virei para ele e falei, mas por que você não ajeita um negócio aí com um rapaz? Casam-se entre vocês os cristãos? Eu falo, pastor, é muito difícil. Eu falei, mas é difícil por quê? Bom, primeiro, porque quem ajeita o casamento não é a gente, é a família. Começou a confusão aí. Lá não é igual ao Ocidente, você bate o olho na menina na igreja, você fica achando ela bonita e fala, agora, vou lá. Não, lá é pai que escolhe a filha para o filho e vice-versa. Ela falou, pastor, eu não posso porque minha família é muçulmana. Se eu agradar do moço na igreja, ele agradar do moço de mim, eu não posso, porque é o meu pai que tem que fazer o pedido à família dele e a ele. Mas ele é cristão, como é que vai fazer isso lá em casa? Eu falei, mas então não tem jeito de você casar? Ela falou, não, de jeito tem. Eu falei, mas como? Aí ela foi me explicar, irmãos. Olha, se eu agradar de uma pessoa, de um jovem, esse jovem tem que ganhar primeiro e conquistar a simpatia dos meus pais. Conquistando a simpatia dos meus pais, os meus pais precisam comunicar à família dele que a minha filha vai se casar com ele. E eles precisam se casar diante de um imã, ou seja, um líder religioso do Islã. Por quê? Porque no documento deles não importa se eles agora são cristãos. Eles são muçulmanos. Eles não podem se casar diante de um pastor evangélico. Falei, mas isso tudo para casar é difícil demais. Ela virou para mim e falou assim, pastor, não é difícil, não é quase impossível. Eu falei, mas escuta, porque brasileiro é uma desgraça, né? Você quer arrumar um jeitinho, não é? Ô povo miserável esse brasileiro.
Aí eu conversando assim com outros pastores, ela junto, eu falei, mas por que você não ajeita um rapaz e de repente casa assim meio, né? Olha que cabeça do Santo Antônio casamenteiro. Ajeita o negócio, pra você não ficar sozinha, minha filha. Uma moça sozinha no campo missionário é terrível. Ela falou, pastor, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o pastor Samé Morris não pode, por lei, fazer o nosso casamento, porque nós somos muçulmanos, entendeu? Na legislação e na lei nós somos muçulmanos, ele está proibido de fazer casamento, ele não pode fazer casamento, nem de gente convertida, porque nós somos muçulmanos na nossa carteira. Eu falei, por que você não arruma um negocinho aí? É isso aí mesmo. O que foi, Mariana? Ele falou nada? É isso mesmo. Aí ajeita um negócio assim e faz um casamento meio assim, para vocês viverem. Sabe o que ela me respondeu, irmãos? Eu falei assim, não, pastor, a gente é cristão, a gente quer fazer as coisas do jeito que a lei manda, independente do lugar. Eu não poderia nunca me casar desse jeito, porque o meu testemunho não seria bom. Aí eu olhei para aquela menina, irmãos, quase que eu chorei, sabe por quê? Porque ela, como ela, milhares e milhares de jovens que se convertem do Islã para os cristãos, podem ser que fiquem solteiros o resto da vida. Está vendo por que a igreja lá cresce? Está vendo, irmãos, por que muitas vezes a gente tem essa vida cristã morna, desprovida de amor, de vigor, de zelo pelas coisas de Deus? Porque talvez o Ocidente não seria capaz disso. Seria? Você seria capaz de abrir mão do sonho de um companheiro? De uma esposa? Você abriria a mão? Por causa de quem, pastor? Por causa de Jesus? E ela é alegre, né, pastor? Não tem esse negócio de meu Deus, agora. Não, irmãos, não. É uma alegria, irmãos, uma vibração, um amor, um troço assim, irmãos. E ela me dizendo isso para nós, como se ela estivesse falando assim, eu vou tomar um suco ali na esquina. E eu fiquei olhando para aquela moça. Irmãos, eu quero encerrar com essa palavra. Vocês me perdoem, é meio desabafo. Eu falei que não ia coisar. Eu fiquei pensando, olhando para aquela moça. Eu falei, meu Deus, que evangelho que a gente está vivendo. Será que é o evangelho correto? Não, menina, minha moça querida, o pastor Luciano continua Santo Antônio casamenteiro. Eu estou querendo ajeitar o casamento aqui desses solteirinhos na IPVO. Tudo casadinho, aleluia, amém. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Será que o cristianismo no Ocidente está pronto para renúncias? A resposta fica com você. Mas tirando isso e muitas outras coisas, irmãos, eu voltei com uma mensagem de paz e de esperança, porque Deus, em meio à guerra, Ele tem um povo que busca paz, amém? Em meio aos conflitos, Deus tem semeado o evangelho nessas igrejas, vidas têm sido alcançadas, países têm sido abertos, pastores têm sido enviados, missionários têm sido levantados, e hoje, guardem isso, hoje, a grande fonte de avivamento e de missões no mundo é o Oriente Médio. E engraçado, né? A gente pensa que a gente vai evangelizá-los, são eles que muitas vezes agora vão ser enviados para pregar o evangelho. Amém?